Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade, é a vida. O nosso caminhar é numa só direção. Nós sabemos que o nosso caminho é difícil, porém sabemos onde irá chegar. E hoje a igreja lembra São João Maria Vianney, presbítero e doutor da igreja. E nós vamos trazer a memória deste santo hoje para a nossa celebração. Nascido em 1786 na França, João enfrentou sérias dificuldades nos estudos. Contudo, foi ordenado padre e enviado a uma pequena aldeia, onde conquistou lentamente os habitantes do lugar. Foi um dos maiores confessores da igreja no país. Dotado de extrema generosidade, dava aos pobres suas roupas e calçados. Seus sábios conselhos moveram multidões que a eles recorriam de todas as partes. Faleceu em 1859. O Papa Pio XI o nomeou patrono de todos os párocos. Deixemos-nos impulsionar por seus exemplos de humildade, vida de oração e zelo pastoral. Vamos trazer a memória deste santo, que é um exemplo nesse mês vocacional, um exemplo de sacerdote, modelo de sacerdote para os sacerdotes, modelo de cristão para nós que queremos abraçar o cristianismo, modelo de santidade para aqueles que buscam aproximar-se de uma verdadeira conversão a Deus, e devemos refletir hoje muito da vida desse santo e pedir a sua intercessão em nosso favor, nós que caminhamos também em direção onde hoje ele se encontra, a eternidade, que ele possa interceder por cada um de nós, interceder pela nossa conversão. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos conduzam com inteligência e sabedoria. Conferir Jeremias, capítulo 3, verso 15. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 30, verso de 1 a 2, ponto 12 a 15, ponto 18 a 22. Isto diz o Senhor, Deus de Israel: escreve para ti no livro todas as palavras que te falei. Isto diz o Senhor: incurável é tua ferida, maligna tua chaga. Não há quem conheça teu diagnóstico. Uma úlcera tem remédio, mas em ti não se produz cicatrização. Todos os teus amigos te esqueceram, não te procuram mais. Eu te causei uma ferida como se fosses inimigo, como um castigo cruel por causa do grande número de maldades que te fez endurecer no pecado. Por que gritas em teu sofrimento? É insanável a tua dor. Eu te tratei com rudeza por causa das tuas inúmeras maldades e por causa do teu endurecimento no pecado. Isto diz o Senhor: eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão de suas moradias. A cidade ressurgirá das suas ruínas e a fortaleza terá lugar para as suas fundações. De lá sairão cânticos de louvor e sons festivos. Hei de multiplicá-los, eles não diminuirão,
hei de glorificá-los, eles não serão humilhados. Teus filhos serão felizes como outrora, e sua comunidade estável na minha presença. E agirei contra todos os que os molestarem. Para chefe será escolhido um dos seus, e o soberano sairá do seu meio. Eu o incitarei, e ele se aproximará de mim. Quem dará a vida em penhor da sua aproximação de mim? Diz o Senhor. Sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 101. O Senhor olhou a terra do alto céu. Reze comigo. O Senhor olhou a terra do alto céu. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Reze comigo. O Senhor olhou a terra do alto céu. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Reze comigo. O Senhor olhou a terra do alto céu. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará sua descendência, para que cantem o seu nome em Sião e louve ao Senhor Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios o servirem. Reze comigo. O Senhor olhou a terra do alto céu. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel. Conferir Evangelho de João, capítulo 1, verso 49. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso de 1 a 2, ponto 10 a 14. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso é que torna o homem puro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão da palavra.
A gente vai hoje num momento tão importante para a nossa fé católica, tão importante para nosso segmento de cristão, lembrando a pessoa de São João Maria Vianney, esse presbítero e confessor, que pessoas que possam se dizer que entendam do que significa a vida de um santo e começar a ler a vida de São João Maria Vianney, inclusive ler suas homilias, vai entender que se trata de um homem muito entendido e sábio. Nascido na França em 1786, enfrentou sérias dificuldades nos estudos. Contudo, isso não se justifica no sentido de dizer do quanto ele tinha de inteligência e sabedoria, porquanto escreveu inúmeras homilias com sábias palavras destinadas para os fiéis que frequentavam sua igreja e para nós hoje. São João Maria Vianney, ele colocava todo o seu zelo nas homilias, de forma que todos aqueles que escutavam entendiam. É isso que Deus exige para nós, na nossa missão de evangelizadores, na nossa missão de pessoas que assumam o Evangelho, de nós que buscamos cada dia a nossa conversão. Foi ordenado padre em uma pequena aldeia, onde conquistou lentamente os habitantes do lugar onde ele foi ordenado. Foi um dos maiores confessores da igreja no país. Dotado de extrema generosidade, dava aos pobres suas roupas e calçados. Ele faleceu em 1859 e o Papa Pio XI o nomeou patrono de todos os párocos. Vamos nos deixar impulsionar por esse exemplo de humildade, por esse exemplo de vida de oração, por esse exemplo de zelo pastoral, zelo e amor pelo Evangelho. E vamos rezar hoje lembrando os sacerdotes, rezar pelas vocações sacerdotais. Deus colocou o homem exemplo para os sacerdotes seguirem-no, mostrando, é assim que eu quero vocês. Deus quer colocar um exemplo para os sacerdotes seguirem-no. E vamos rezar para que os sacerdotes dos tempos atuais se tornem São João Maria Vianney. E vamos pedir que Deus envie sacerdotes como São João Maria Vianney, pelo amor abrasado às almas, pelo amor abrasado aos sacramentos, principalmente o sacramento da Eucaristia e do confessionário. É assim que Deus quis formar São João Maria Vianney. E Deus o formou. Não foram os estudos que formaram São João Maria Vianney. Esse homem que teve dificuldade nos estudos, não teve dificuldade de entender o Evangelho. Não teve dificuldade de entender sua missão. Não teve dificuldade de entender o seu compromisso com os irmãos. Não teve dificuldade de entender que a conversão se parte pelo olhar de compaixão, pelo olhar do amor. E isso se chama vocação verdadeira. A vocação verdadeira chama pessoas assim como São João Maria Vianney. Homens que não têm dotes intelectuais, mas que têm dotes espirituais, dotes de espírito de serviço, de amor compartilhado pelo Evangelho, de amor pelo próximo, de homens que estejam no altar, se colocando como Cristo, para servir como Cristo na humildade, como São João Maria Vianney. Que a gente possa hoje lembrar para nós, para nossa vocação também de cristãos, que Deus nos chama, a exemplo de São João Maria Vianney também, de trilharmos o caminho da simplicidade, nos afastarmos da razão que muitas vezes questiona até a própria existência de Deus. Quantos intelectuais, depois que entraram pelas faculdades das filosofias, se afastaram de Deus? Quantos intelectuais se tornaram ateus? E esse entendimento Deus não quer. Deus quer que nós trilhemos pelo caminho daqueles que buscam somente a sabedoria divina, da sabedoria e da inteligência e entendimento divino para nossas vidas. Isso basta. A razão não vai nos levar à vida eterna. A razão não vai nos levar ao entendimento do que significa Deus, ao entendimento da sabedoria divina. A razão pode sim nos ajudar, nos auxiliar
a termos um pensamento, a organizar um pensamento, como a filosofia nos ajuda muito, é necessário nós termos um olhar crítico diante da realidade, um olhar crítico diante da situação do pobre que sofre no mundo de hoje. A razão, ela nos ajuda, a filosofia nos ajuda também a isso. Mas não devemos nos materializar ao ponto de colocar a razão acima da fé, acima do zelo apostólico, acima da nossa vocação. Deus não quer, nesse mundo, que trilhamos por esse caminho. E no Evangelho a gente vai ver aqueles que eram o avesso de São João Maria Vianney, porque eles vão questionar por que Jesus não lavara as mãos, seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer. E Jesus vai dizer, não é o que entra na boca do homem que mancha o homem. E os discípulos vão chamar Jesus à parte e depois vão dizer que eles se escandalizaram, porque Jesus falara desse modo. E Jesus vai dizer muito bem o que é aqueles que se acham, de uma forma pela razão, de orientados, são cegos a guiar os cegos. Porque era isso que Jesus mostrou para os discípulos. Quem eram esses doutores da lei, os fariseus? Aqueles doutores que questionaram porque os discípulos não lavavam as mãos, achando que isso era o gesto mais importante. Quando o gesto mais importante é a prática do amor. O que faz nos identificar a Cristo é justamente isso. Colocar em nosso coração a essência do seu evangelho, o amor, a misericórdia, o que estes não tinham, no caso os fariseus, os doutores da lei. Eles se preocupavam muito com o tradicionalismo de observância dos mandamentos, o tradicionalismo de observância das próprias tradições, de que era necessário se purificar pela mão. E Jesus vai dizer que justamente isso, não é pelo que vai ser contaminado pela mão que vai contaminar o coração do homem, mas eles já eram contaminados por dentro. E é o que sai do homem que contamina, porque é os maus pensamentos deles, como eles mesmos demonstravam isso nas suas práticas, de que eram pessoas que eram dotadas de maus pensamentos. E nós devemos abraçar nossa fé, como São João Maria Vianney, com essa simplicidade dele. Nós vamos conquistar os céus como ele conquistou, abrasando-nos do amor por Cristo unicamente, do Evangelho, nos afastando de todo tipo de racionalismo que possam nos colocar como pessoas cultas para este mundo, mas aos olhos de Deus, como estes sábios doutores da lei, eram cegos a guiar a cegos. E quantos cegos estão a guiar cegos neste mundo, por este meio da razão? E nós devemos ter esse cuidado de pedir de Deus nesses tempos a sabedoria, para não nos afastarmos do caminho de Deus, abraçarmos o seu Evangelho, como São João Maria Vianney, e sermos verdadeiros vocacionados, chamados à conversão, assumirmos nossa vocação de termos o Evangelho sempre em nossa vida e jamais nos afastar de Cristo por meio de outros caminhos que nos surgirão. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia, de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Obrigado por sua preciosa participação em nossa liturgia da Palavra de Deus de hoje. Deixa aqui embaixo o seu like. Cada like é muito importante para deixar bem recomendado o nosso vídeo. Portanto, quando você entrar, dê um like para nós, para deixar a sua parte de contribuição também, fazendo com que outros venham participar conosco, porque é isso que você faz, deixa bem recomendado para que outros também venham participar. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Também inscreva-se e toque no sino, não basta só inscrever. Inscreva-se e toque no sino
para que você venha receber notificações futuras dos nossos vídeos. E deixe seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. São João Maria Vianney, rogai por nós, interceda por nós, São João Maria Vianney.